Graça e paz. Amém? Amém. Fique em pé, por favor. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 1. Glória a Deus. Que bênção, né, gente? Eu não sei se você tem percebido, mas a cada dia o Senhor tem restaurado a nossa alegria de adorarmos, de cantarmos, uma presença, né? Quem tem sido abençoado aqui? Eu tenho sido muito abençoado. Glória a Deus. Amém? Lucas 1, verso 13. Achou aí? Vê se do seu lado tem algum crente sem Bíblia. Tem alguém sem Bíblia aí? Se tiver sem Bíblia, fala, eu vou te dar uma Bíblia. Compra uma Bíblia para ele ou para ela. Quem quer uma Bíblia nova aí? Aí, tá vendo? Erga a mão aí, a oportunidade, tá vendo? De você abençoar alguém, ó. Lucas 1, verso 13, diz assim: Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, o quê? Não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Marcos 1, vai rapidinho lá comigo, Marcos 1, verso 2, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Queria completar essa leitura aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías, Isaías 40, tá? Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Amém. Até aqui. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Ore pela palavra, tá bom? Feche os olhos e ore pela palavra. Peço para o Senhor me abençoar, abençoar a minha vida, abençoar essa palavra, essa ministração. E peço para o Senhor falar com você, em nome de Jesus. Senhor, fala conosco como igreja nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. O Senhor sabe como cada um chegou aqui nessa noite, o Senhor nos conhece. E nós clamamos como igreja, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Pai, nós ordenamos agora que todo impedimento, Senhor, sobre a sua palavra ser ministrada, ouvida, recebida, em nome de Jesus, está repreendido agora, em nome de Jesus, sobre mentes e corações agora, Senhor, nós clamamos a tua unção, a tua presença, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém. Abraça o seu irmão antes de você sentar, dá a ele uma palavra de bênção, de vitória, aleluia. Eu quero nessa noite falar rapidamente sobre, com o título, Prepare o caminho do Senhor. Prepare o caminho do Senhor. Obviamente, você pode dizer assim, o bispo vai falar um pouco sobre João Batista. Sim, eu quero falar sobre João Batista, mas eu quero que você pense, irmãos, que às vezes, para nós falarmos de alguém, nós precisamos, presbítero Paulo, usar um outro exemplo, usar uma outra pessoa para falar de tal pessoa. Ou, por exemplo, ontem
Eu estava vendo os gols da Europa, e eu vi um gol que aquele menino do Brasil, o Hendrick, fez. Um gol lindo. Lindo, o gol dele foi lindo. Mas a construção de toda a jogada foi do camisa 10 do time. Camisa 10, Presbítero Paulo, é a função de camisa 10. Ele brigou no meio de campo, ele foi trombando, brigando com o zagueiro. Quando ele estava próximo ao gol, ele toca a bola. E aí vem o talento dele. Quem vê o gol fala, que gol maravilhoso. Mas você precisa ver o que foi construído para que aquele gol acontecesse. Todas as profecias indicavam a vida de João Batista. Mas eu queria que você olhasse que essa noite que a preparação do caminho do Senhor passou também pela vida dos seus pais. João Batista foi uma bênção e a gente vai ver alguma coisa sobre ele. Mas você precisa olhar para a vida dos seus pais. Você precisa entender o que Lucas aqui no capítulo 1 está dizendo, algumas coisas que nós vamos ler e vamos ser ministrados. Então o contexto qual é? Eu poderia falar sobre João Batista e tem muitas coisas, mas que o Espírito Santo disse ao meu coração, fala para a minha igreja, que a preparação do caminho, ela também acontece dentro de um contexto, dentro de uma situação onde as pessoas ao redor, a preparação do caminho do Messias foi também alvo, foi também usado para esse caminho a vida dos seus pais. E aí você leu comigo Lucas 1, eu queria que você voltasse um pouquinho lá no versículo 3, Lucas 1, 5, quando a gente começa a entender, você já leu isso várias vezes, você começa a ver algumas coisas que estavam acontecendo. Diz assim, nos dias de Herodes, o grande Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias, irmão, tem um significado, inclusive eu já até preguei aqui sobre ele. Ele era um sacerdote, um homem de Deus, e o seu nome significava, ou significa, né, aquele que Deus lembra. E Zacarias era casado com uma mulher por nome Isabel. Isabel significa juramento de Deus. Ou seja, imagina, irmãos, em todo Israel, em toda a região, o poder do nosso Deus de escolher um casal. Nós não estamos ainda falando do contexto, ok? Da esterilidade de Isabel. Nós estamos falando de um Deus que tem todo o domínio de todas as coisas, que para preparar o caminho de Jesus, escolheu um casal. Aí você vai dizer assim, bispo, ele escolheu qualquer casal. Não, ele escolheu um casal, cujo nome do marido significa aquele que Deus lembra. E aí você vai para a mulher dele, a Isabel, um juramento de Deus. Meu Senhor, é muita coincidência? Não, irmão, isso é controle mesmo, isso é soberania. E eu queria que você aprendesse algo aqui, que você olhasse para esse exemplo simples e percebesse que a tua vida está na mão de um Deus tão poderoso e amoroso, mas ao mesmo tempo tão cuidadoso, a ponto de ter um detalhe como esse na vida deles. Você acha que Ele não vai cuidar da sua vida? Eu não sei o que Ele precisa cuidar nessa noite, eu não sei o que é que você está passando, mas eu sinto de Deus de te falar, e nós já fomos ministrados aqui essa noite, o cuidado. Amém, amém, glória a Deus. Deus te ama tanto, tanto, é tão poderoso, mas ama tanto você, ama a sua casa, Ele se importa com o que você está passando. Queria que você fosse profeta de Deus, boca de Deus, e olhasse para a pessoa que está ao seu lado, com os olhos de Jesus, com
com o amor de Jesus e dissesse para essa pessoa: Deus te ama, Ele se importa com você. Às vezes, para nós sabermos algo sobre o filho João Batista, a gente precisa orar para o pai. E a gente olha para Zacarias, um sacerdote, um homem de Deus, com uma responsabilidade grande, irmãos. Grande. Olha comigo o verso 17 do capítulo 1 de Lucas. Diz assim, ó: João Batista, nada mais, nada menos, iria adiante de quem? Adiante de quem? Ele estaria indo adiante do Senhor, adiante de Jesus. Olha a responsabilidade de João Batista. Não era de qualquer, não era à frente de uma escola de samba, não era à frente de uma escola do exército. Ele não estaria sendo precursor de nada mais, nada menos do que a presença de Deus nessa terra, de Jesus. Ele foi grande e a sua responsabilidade era muito grande, mas para falar dessa grandeza eu preciso olhar para o pai de João Batista, eu preciso olhar para Zacarias. Você leu, nós lemos, ele era um sacerdote, ele servia o Senhor nos seus turnos, e passando rapidamente, dentro das funções dele como sacerdote, naquele momento, naquele dia, verso 8, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. O que? Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário e cuidar do incenso. O que é o incenso para o crente, bispo? Apocalipse 5 fala que na presença do Senhor, o incenso, a taça do incenso representava o quê? Representa o quê? A nossa oração. Então Zacarias estava ministrando algo que tem um certo valor na presença do Senhor. E ele chega no seu turno, e um detalhe que eu descobri estudando, para a função de sacerdote em Israel, existia 20.000 sacerdotes. Sabe quando ele ia? Preste atenção, irmão, nos detalhes. Sabe quando a possibilidade de calcular isso e ele ter essa mesma escala na sua vida como sacerdote? Preste atenção, ele ia continuar sendo sacerdote, exercendo a sua escala com outras funções, ok? Mas essa do incenso, neste dia, com 20.000 pessoas para ser escalado, irmão, ia ser muito complicado. Provavelmente era a única da vida, onde ele estaria diante do Senhor, ministrando a sua oração. E aí eu fico pensando, sabe, irmãos, quando Gabriel chega, ele fala assim, ó: não temas. Verso 13. Não tenha medo. Por quê? Porque a tua oração foi ouvida. Mas ele não estava cuidando do turno do incenso, fazendo a parte lá, a terceira parte, que era o incenso? E Gabriel diz assim: a tua oração foi ouvida. E eu fico pensando, sabe, irmãos, o que é que esse homem estava orando? O que é que o pai daquele que prepararia o caminho do Senhor estava orando na vez dele? O que é que você oraria? Vamos olhar para o texto. Ele tinha em casa uma mulher estéril. Aí você vai dizer assim: ah, bispo, ele estava orando porque o Senhor curou. Olhe para esse texto e veja comigo, por favor. Verso 13. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Ponto e vírgula. Isabel, a tua mulher. Eu, com muito temor, orando, buscando, Senhor, o que é que eu falo para a sua igreja? Ele não estava orando para o Senhor curar a sua esposa.
A sua esposa foi curada porque o coração daquele homem estava tão em concordância com o Senhor fazer a vontade dele nessa terra, que Deus ouviu, voltou a falar, porque fazia 400 anos que o Senhor não, a história continuava, mas o Senhor rompendo, o Senhor ouviu, o Senhor volta a falar com Israel, o Senhor traz essa graça, o Senhor se manifesta, e ao mesmo tempo ele é abençoado a sua esposa é abençoada com a cura. Mas ele não estava lá para isso, ele estava lá para orar algo. O que ele orava, bispo? O que ele orava? Senhor, faz de novo. Senhor, continua a sua história. Senhor, aviva a sua igreja. Senhor, abençoa esse povo. Esse povo está longe do Senhor, esse povo está frio. Mas bispo, ele tinha um problemão em casa, ele tinha, mas o coração dele estava tão feliz, tão alegre de estar na presença de Deus, exercendo aquele momento, representando o seu povo, orando. Ele não poderia ser egoísta. Não é que orar por isso era egoísmo, mas existia algo mais importante. O que é mais importante, bispo, na vida de um crente? Cumprir a vontade do Senhor. Sabe, irmãos, quando eu cheguei neste lugar há 9 anos atrás, eu ouvi uma frase do apóstolo que ele dizia assim, ele diz isso até hoje, quem é oficial sabe. O nosso chamado, o nosso ministério é o quê? Oficiais? É o quê? É a coisa mais importante da nossa vida. E eu falava assim, o que ele quer dizer com isso? Quando nós, assim como Zacarias, fomos prestar conta do nosso sacerdote. Ah, mas bispo, eu não sou sacerdote. Não, em Jesus nós somos sacerdotes e somos reis. Quando nós fomos prestar conta do nosso ministério, o que é que nós vamos apresentar para o Senhor? Eu não vou prestar conta sobre a minha paternidade, sobre o meu casamento. Tudo isso conta, irmão. Mas é sobre o dom que o Senhor me deu, sobre os talentos que o Senhor me deu, isso eu vou prestar conta. Não que eu vou deixar você um pai ruim, um marido ruim, um empresário ruim, não. Tudo isso, mas isso daqui é prioridade. Zacarias estava exercendo aquilo que era prioridade na vida dele. E ele orava. Sabe que o sacerdote, que ele tinha uma frase que confirmava, né, aquilo que ele cria. Ele dizia assim, que o Senhor abençoe com graça e com misericórdia. Então, a presença de um sacerdote exercendo o seu turno, era comum, essa frase saía da boca deles, era natural. E naquele dia, juntando tudo isso, o nome dele, o nome da esposa, o incenso, tudo isso, aparece Gabriel e diz assim, olha, não temos, a tua oração foi ouvida. Que oração? A oração, Senhor, eu sei que o Senhor tem planos, e há uma profecia lá em Isaías que diz que o Senhor ia preparar o caminho. Há uma profecia, há várias profecias apontando o Messias. E nós não estamos ainda vendo o Messias agindo. Senhor, quando é que o Messias vai aparecer? Senhor, lembra-te das suas promessas. Senhor, lembra do que o Senhor falou para o seu povo. Eu sou aqui, eu estou representando o meu povo como sacerdote. Estou aqui orando ao Senhor. Senhor, lembra. E que o Messias venha. Abençoa o seu povo com graça e com misericórdia. E aí Gabriel diz, a tua oração foi ouvida. Por conta disso, Zacarias, a tua esposa está sendo curada agora. Por conta de você se comprometer. Aprenda uma coisa, irmãos, guarda isso. Quem está anotando, escreve isso. Não fuja daquilo que Deus colocou para você. Por quê? Porque quando você exerce aquilo que Deus te chamou para fazer, existem bênçãos que estão atreladas à tua obediência.
Não fuja de ser um missionário, não fuja de ser um pastor, não fuja de ser um diácono, não fuja de ser um empresário, não fuja daquilo que Deus te chamou para fazer. Ah, bispo, o recurso não vem, a situação não muda, a salvação não acontece. Será que no meio de tudo isso, não falta algo da sua parte? Obediência. Ah, mas eu já estou no ministério. Então vamos olhar. Zacarias estava no seu ministério e a Bíblia diz que ele estava cumprindo a sua escala, vamos dizer assim. Quem é oficial aqui da igreja? Olha só quantas pessoas, irmãos erguidas. Oficial, quando você cumpre a sua escala, assim como Zacarias, preste atenção, recebe isso. Deus movimenta as coisas espirituais também na sua vida. Zacarias estava cumprindo uma escala, e Deus movimentou bênção para a vida de Israel. Deus curou a sua esposa, ou seja, quando eu exerço o meu papel, cumpro a minha escala, quando eu sirvo ao Senhor, com alegria, com interesse de coração, com ânimo, o Senhor vira chaves na minha vida. Então, se você é oficial, recebe. Se você não é, dia 5 é o dia. Fala para a pessoa que está ao seu lado, dia 5 é o dia. Fala para ele, você é oficial, pergunta para ele. Se você não é, dia 5 é o dia. É a sua oportunidade, que o bispo Hernânia e a diaconisa Valéria tanto falam, vai ser a oportunidade. É a oportunidade. Aleluias. Agora vamos olhar para Isabel, vamos correr um pouquinho, a gente chega em Isabel, e aí, irmãos, Zacarias sai de lá, tem um detalhe que ele fica mudo, vou passar rapidinho aqui, ele fica mudo. Por que ele fica mudo? Imagina, irmão, um senhor, um idoso, um velho, avivado, animado, recebe uma palavra de bênção dessa para o povo e para sua esposa. Esse homem ia sair dali, abençoando, falando, mas o Senhor falou assim, olha, eu te conheço e eu vou cessar a sua boca, você não vai falar, porque senão você vai antecipar a profecia. Eu queria que você pensasse a segunda coisa nessa noite, irmão, tenha muito temor com profecias, não temor de medo, mas temor em não receber profecias. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele se move também por profecias. Não é possível que na sua vida de crente, você não tenha recebido uma profecia da parte do Senhor. Se até o nosso Jesus foi profetizado, por que você não recebe uma profecia? Será que o canal assim está fechado, irmão? Está interrompido? Qual foi a última vez que Deus falou com você? Ou que Deus falou a você? Deus usou um irmão, um ministério profético, um pastor, essa pessoa que está ao seu lado. As mulheres gostaram quando eu falei, se você não quer ouvir a Deus, ouve a sua esposa. Mas mulher, se você não quer ouvir a Deus, ouça o seu marido. Então, às vezes a profecia vem de onde você menos espera, mas ela tem que vir. Nós somos um ministério apostólico e a profecia faz parte do mover aqui. E aí eu fico pensando, como é que eu não recebo profecias? Por quê? Porque a profecia, irmão, traz esperança. A profecia anima meu coração. A profecia aponta se eu estou no caminho certo ou se eu preciso converter e voltar. A profecia diz o que Deus vai fazer, diz o que eu preciso fazer. A profecia aponta o tempo, a profecia aponta essas coisas. Eu preciso me mover por profecia. Quem já saiu daqui triste de casa esperando que Deus falasse? Quem aqui já passou por isso? Já, irmão. Todos nós já saímos de casa um dia esperando, talvez você não expressou, mas Deus viu o seu coração e Deus sabia. E aí vem uma palavra do louvor, vem uma palavra do púlpito, vem algum irmãozinho que você menos espera, e ele vem orando com você e vem falando com você. E aí você fala, uau, Deus falou comigo. E aí você imagina Zacarias, irmão, saindo dali, Gabriel falou com ele uma palavra do Senhor. Ele ia falar.
E Gabriel falou assim, olha, o tempo da profecia não é esse, eu vou cessar você agora, vai para casa. Imagina, irmão, um senhor temente a Deus, sai dali, mudo. A Bíblia diz que o povo ficou assustado, porque ele não falava nada. E a Bíblia diz que o povo entendeu que algo havia acontecido lá dentro. Aleluia. E ele vai para casa. Ele chega em casa, animado, porque você sabe que para gerar filho não é oração, amém? Amém? Fala para o seu irmão, você sabia disso? Ele vai para casa animado, e a Bíblia diz que a profecia se cumpre na vida de Isabel. Era uma vergonha para essa mulher não ter filhos, mas a Bíblia diz que um dia o Senhor olhou para ela e abençoou a vida dela, e ela seria mãe daquele que iria preparar o caminho do Senhor. Então a preparação do caminho do Senhor passou por uma mãe que era estéril, que era humilhada, que era uma mulher triste. A Bíblia diz que quando ela recebe, veja comigo o verso 24, o título assim em cima, que como o apóstolo nos ensina, isso daqui não está na Bíblia, isso é coisa nossa, tá? Diz assim, a felicidade de Isabel. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-os por 5 meses. Ela entendeu o manto, ela falou assim, não é hora de eu sair falando. Deus cuidou da profecia no tempo certo, e depois você sabe que tem o encontro dela e Maria, mas hoje eu não quero falar sobre Maria, Jesus e José, não. Eu quero que você olhe para a vida dessa família. E ela se enche de alegria, e ela no tempo certo começa a mostrar, a demonstrar a sua alegria. O que eu aprendo? Eu aprendo que não existe, irmão, na presença do Senhor, tristeza maior, ou depressão, ou luta, que não acabe. Um dia, esse dia pode ser hoje. Esse dia pode ser agora. A depressão vai embora. O luto acaba. A conta que estava zerada começa a ganhar alguns 1.000 ou milhões de reais. Não existe nada nesse sentido que na presença do Senhor não seja curado. Bispo, quando eu recebo uma profecia, o que eu faço? Espera o tempo do Senhor e se comporte como um homem ou uma mulher de Deus. Por quê? Porque não é o seu esforço que atraiu a profecia, é o propósito dele. E se ele falou, ele vai cumprir, você não precisa acelerar. Ah, eu tenho um chamado para ser um pastor, uma pastora, um presbítero, um diácono, e aí ninguém me vê. Não, dia 5 você vai ter a sua oportunidade, mas às vezes você fica carregando isso no coração. Ninguém vê, mas Deus vê. Não antecipe o óleo na sua cabeça. No tempo do Senhor, o óleo vai ser colocado sobre a sua cabeça. A minha esposa me conhece, irmão. O apóstolo me conhece. Eu fujo. Se eu pudesse, eu não estaria aqui. Mas como eu sou um filho obediente, eu estou aqui. Então não seja prudente como Zacarias e Isabel. E aguarde o tempo do Senhor, amém? Seja profeta, fala para o seu irmão assim, para a sua irmã. Aguarde o tempo do Senhor, espera nele. Homens e mulheres posicionados oram com fé, confiam e eles insistem, porque eles sabem que Deus está vivo. Hebreus 11:6 diz que Deus é galardoador daqueles que buscam e esperam nele com fé. E esse era o coração de Zacarias. João Batista foi gerado por um homem judeu que orava. E ele dizia, como todo sacerdote, que o Deus de misericórdia aceita o sacrifício do seu povo. Homens posicionados. Eu queria que você, homem agora, levanta a mão assim, você que é homem, e você que é mulher, está perto desse homem aí, põe a mão nele assim e fala, Senhor, posiciona esse meu marido, eu não sei o que você é,
Diga o que ele é para você. E fala, posiciona esse homem. Porque irmão, irmã, um homem, pai, filho, um homem posicionado, ele atrai a presença de Deus, a bênção de Deus na sua casa. Amém? Não aproveita o momento não, irmã, e passa do limite. É só para orar por isso, tá bom? Vamos para o verso 18, 22, para a gente poder encerrar. Lucas 1, verso 18, diz assim: Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Eu sou velho, minha mulher é avançada em dias. E o anjo respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, aquele que assiste diante do Senhor. Eu fui enviado para falar, para trazer essas boas novas. E você vai ficar mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Irmão, vou falar algo com muito amor para você. Não menospreze a profecia ou a palavra do Senhor. Se você olhasse aqui e falasse assim, bispo, qual é o contexto do nascimento de João Batista? Aquele que preparou o caminho. É o contexto de glória, de fogo, de unção. Veio uma carruagem de fogo assim, desceu e ele pulou da carruagem. Não. A Bíblia diz que o seu pai era velho, a sua mãe era estéril, mas não tem a ver com eles, tem a ver com aquilo que Deus havia prometido para o seu povo. Não menospreze o controle de Deus, a bênção do Senhor, sobre o domínio do Senhor sobre a sua igreja, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Isso o que você quer dizer? Pensa quantas profecias, quantas palavras, poucas ou muitas, Deus tem sobre a sua vida. Vou dar um exemplo, vou ser transparente com você. Um dia me disseram num culto, fui numa igreja, não fui nem pregar, fui acompanhar a mocidade, os jovens da nossa igreja. E alguém no púlpito chegou para mim e diz assim, Deus vai te levar para as nações. Tira o seu passaporte, e falou outras coisas mais. Mas eu queria exemplificar para você. E eu saí dali maravilhado com aquela palavra, porque falou muitas coisas que eu fiquei pensando que eu nunca vi aquela pessoa. Mas eu não tirei o meu passaporte. Quantas coisas Deus já falou a seu respeito e você não se move? Quantas coisas Deus já falou ao seu coração e você fica, Senhor, se passar um carro vermelho, uma Brasília amarela, se passar o carro do apóstolo aqui, eu vou saber que foi o Senhor que falou. Você não precisa, fala para o seu irmão, você não precisa mais disso, irmão. Você já é maduro o suficiente para saber, ou deveria ser quando Deus fala com você. 2018, eu tirei meu passaporte. Obviamente, não dá para viajar para as nações sem passaporte, né? Certo, pastora Cris? Ainda não dá, né? E desde 2018, Deus tem me levado para as nações. Será que se eu não tivesse obedecido antes, não teria ido antes? Não sei. Quantas profecias, quantas palavras, quantas promessas Deus tem a você. Para a gente encerrar, eu queria que você olhasse comigo o verso 17. E diz que, agora nós vamos lá para João Batista. Ele irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias. Para o quê? Para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Queria que você pensasse nessa noite que o resultado do ministério de Elias, o que o ministério de Elias deveria entregar para o Senhor. O final do verso 17 diz assim: ele deveria habilitar para o Senhor um povo preparado.
Irmão, todo chamado, todo ministério que Deus entrega na sua mão, Deus tem uma expectativa de que você vai entregar um resultado para Ele. Fala, ai. Então não menospreze o teu chamado. Não menospreze, não negocie, priorize. Mas isso é tão difícil, eu sei. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Você tem nessa casa exemplos, nessa igreja, exemplos de pessoas que se esforçam para ser pastores, presbíteros, pessoas que realmente levam o ministério a sério. Deus sabe quanto nós nos esforçamos. Você tem exemplos, então por favor, saiba que Deus, o resultado do seu ministério, Deus tem uma expectativa com o resultado do seu ministério. Você vai entregar algo para Deus. Aquele que prepararia deveria entregar um povo maduro, um povo preparado, para abrir o caminho. Segunda e última coisa que eu queria que você olhasse: ele converteria o coração dos pais aos filhos. Tem uma terceira, mas eu queria que você pensasse, sabe? Malaquias, antes do Senhor voltar a falar, Malaquias também disse que essa conversão ela haveria. Irmão, eu fiquei pensando, como é que Deus um dia tem que se manifestar na terra, na nossa vida, para converter o nosso coração de pai e de mãe com os nossos filhos? Aí você vai dizer assim, não bispo, mas é uma paternidade espiritual, ministerial. Pode ser, pega isso também. Como é que Deus precisa converter, ou seja, Ele precisa pegar o nosso coração e aprumar o nosso coração, voltar o nosso coração novamente para os nossos filhos. Onde o nosso coração estava ou está para que Deus precise fazer isso? Com relação aos filhos, sejam eles espirituais, ministeriais ou filhos mesmo. Deixa eu ser vulnerável com você. Acho que mais ou menos um mês atrás o apóstolo acompanhou isso. A gente acompanha várias vidas, e uma das vidas que a gente acompanha estava dando muito trabalho, irmão, porque ovelha dá trabalho, você sabe disso. E eu não sabia o que fazer. E eu bloqueei essa ovelha do WhatsApp. Não deixei, não quis mais falar, eu não sabia o que fazer. E alguém me perguntou, bispo, fulano falou que você fez isso. E a pessoa me disse assim, não, o bispo Clodoaldo não faria isso. Eu fiz, irmãos. Por quê? Porque eu não sabia o que fazer. Enquanto eu estava orando e preparando essa palavra, o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração. Então, eu acho que nessa noite, além de nós pensarmos, mas depois eu desbloqueei, tá bom, irmão? Está desbloqueado, está tudo bem, Deus está fazendo, está tudo certo. Eu sei que nós pais, sabe, às vezes a gente tem essas coisas. E eu sei que essas coisas em mim ainda é um resquício do velho homem, é o resquício ainda do problema com paternidade que eu tive, da falta de identidade. Eu sei que isso ainda é uma coisinha que Deus sempre trabalha. Mas eu queria que você pensasse que essa preparação nossa como igreja do caminho do Senhor para a volta de Jesus, agora aplicando isso para nós, o Senhor precisa converter o nosso coração para os nossos filhos. Nós precisamos, irmãos, viver o Evangelho de tal maneira que os nossos filhos sejam impactados com o poder de Deus através da nossa vida. Aí você vai dizer assim, bispo, então você está querendo falar sobre família? Não. Irmão, eu amo minha família, eu amo minha esposa e meus filhos. Mas eu tenho aprendido a amar a igreja de Jesus mais do que minha família. Bispo, dura isso, né? Mas é uma verdade, irmãos. É uma verdade. Jesus não vem buscar uma família redimida, Ele vem buscar uma igreja.
A noiva de Jesus não é a sua família, é a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a sua família, não, é contra a igreja. Então tudo que eu faço na minha casa converte para as coisas de como elas estão e forma a igreja. Queria que você pensasse. A gente pode ficar em pé. Queria que você pensasse nessas duas coisas. Olhando para Zacarias, para Isabel e para João Batista. Como é que está a sua vida profética? Como estão as profecias de Deus sobre a sua vida? Como está seu coração com relação a isso? Permita que o Espírito Santo traga promessas. Quero trazer à memória aquilo que me dá o quê? Esperança. Permita receber esperança nessa noite da parte do Senhor. Uma profecia que ainda não cumpriu, bispo, mas não cumpriu, já tinha até esquecido. O Espírito Santo vai te ajudar a lembrar. E mova-se. Não para tudo e vira tudo para isso, não. Mas não perca isso de vista, porque foi o Senhor que falou, foi, bispo, eu tenho certeza. Então, coloque esperança nisso nessa noite. Um ministério, uma empresa, uma conversão de alguém. Permita, receba esperança nessa noite, receba esperança. Deus te falou que ia te levar para as nações. Deus falou que você ia ser um pastor, uma pastora. Deus falou que ia salvar a sua casa. Deus falou, então só entre em concordância nessa noite. Deus falou que ia te dar filhos, que você ia ser uma mãe, então não perca isso. Deus falou que ia colocar recursos, o ouro e a prata na sua mão. Então não permita que isso fuja. Deixa o Espírito Santo soprar isso nessa noite. Recebe isso de Deus. Receba isso da parte do Senhor. Olha para esse casal de idosos, Zacarias e Isabel. O Senhor achou graça e falou com eles. Aquele que cuida, que cuidou, cuida de você também e coloca esperança sobre você nessa noite. Há esperança para o ferido, há esperança para uma árvore que foi cortada. Segunda coisa que eu queria que você pensasse é sobre o seu ministério. O que é que você tem assumido como crente na casa do Senhor? Ah, bispo, nada, não tem ministério, não. Deus tem um ministério para você. Você não pode ser omisso ou omissa e não descobrir isso. Você pode até fugir. Deus continua te amando do mesmo jeito, não tem problema. Mas Deus vai levantar alguém no seu lugar e o propósito dele vai se cumprir. Irmão, irmã, que não seja você. Feche os seus olhos. Pensa nisso, que não seja você. E se talvez você está levando o seu ministério de qualquer jeito, não, para com isso nessa noite. Você pode ser um homem melhor, uma mulher melhor na casa do Senhor. Você pode ser melhor. Não por performance, não, que Deus conhece o seu coração. Mas é por capacidade, por unção, por graça que Ele tem na sua vida. Você pode. Você acha que Ele errou quando Ele te escolheu? Terceiro e último que eu queria que você pensasse, irmão, nessa noite é sobre essa conversão do coração do pai para o filho. Pensa nisso. Se tem uma coisa que impede, irmão, bênção na nossa vida, é um filho com problema com um pai, ou um pai com problema com um filho. A Bíblia diz que a obediência do filho e a honra do filho para o pai faz com que ele seja próspero e ele tenha muitos dias sobre a terra. Aí você olha para a sua vida e fala, poxa, minha vida está amarrada, minha vida não avança.
Será que não tem problema aí com paternidade, irmãos? Eu tinha. E às vezes ainda tem um resquíciozinho. Vamos orar sobre isso nessa noite? Feche os olhos. Sobre essas 3 coisas que eu falei. Ora comigo, fecha os olhos e ora comigo sobre isso. Pai, nós nessa noite erguemos a nossa voz em oração, em clamor, como um dia Zacarias estava na sua presença orando, fazendo uma oração que só o Senhor sabe que ele estava orando. Nós como igreja nessa noite, nós oramos, nós te buscamos, nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor nos visite nessa noite como igreja, que o Senhor olhe o nosso coração, olhe os ministérios que o Senhor entregou aqui, os dons, os talentos que o Senhor entregou aqui. Senhor, aqueles que estão precisando de um renovo, eu quero pedir que o Senhor sopre nessa noite esse renovo, em nome de Jesus. Aqueles que estão precisando entrar nessa obediência, então que o Senhor ajude, que o Senhor quebre as amarras, como foi ministrado aqui nessa noite, que o Senhor quebre as amarras, tire as algemas e libere esse ministério nessa noite, em nome de Jesus, porque há bênçãos, certamente há bênçãos que estão paradas, aguardando a manifestação desse ministério, a salvação, a libertação, e Deus aguarda você, meu querido, Deus aguarda a manifestação sua, em exercer esse ministério. Volte a pregar a palavra, volte a orar com os enfermos, volte a evangelizar, volte a ser um profeta na casa do Senhor, não é fora da casa, é dentro da casa dele. Senhor, olha para o nosso coração de pais e de filhos, e converte o nosso coração nessa noite, Pai. Eu peço que a tua unção venha nessa hora, e o Senhor quebre, Pai, corações rebeldes, corações duros com relação a essa conversão de paternidade. Quero pedir que você abra o olho, e se você tem liberdade, abraça a pessoa que está ao seu lado. E se for um varão, um homem com um homem, abraça, aquele abraço do pai mesmo. Dê um abraço forte, apertado. Senhor, eu quero, de uma maneira profética, clamar que esse abraço seja o teu abraço. E se existe, Pai, algo que precisa ser curado, que o Senhor possa agora, através desse abraço, manifestar uma cura, uma libertação. Se existe algum trauma, se existe alguma falta de perdão, algo travado, se existe ainda algum resquício, eu quero clamar de dor, eu quero clamar para que o Senhor possa agir através desse abraço. E haja uma liberação, e haja nessa noite um mover profético sobrenatural. A tua palavra diz que, Senhor, o Senhor tem momentos da nossa vida que o Senhor precisa converter o nosso coração de pai aos nossos filhos e dos filhos aos pais. Então mostra que o nosso coração às vezes está longe dessa paternidade ou dessa questão de ser filho. Ajuda-nos nessa noite. E esse abraço, Senhor, agora possa trazer essa cura, esse perdão, essa libertação. Derrama, Espírito Santo, a sua unção, a tua bênção, e destrava ministérios, paternidades, filiação nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar por sua igreja, entregar a sua palavra, e quero pedir que o Senhor nos abençoe nessa noite, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e toda comunhão, presença, unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Você sai daqui abençoado, abençoado, vai para a sua casa não com uma sensação, não, com a certeza de que você está abençoado, abençoado. E a Jesus, aquele que está no trono, olhando a nossa vida, intercedendo por nós, cuidando da nossa vida, aquele que nos ama, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. A Ele seja toda a honra e toda a glória para todos sempre. Em nome dEle eu te abençoo, em nome de Jesus, vai em paz.
Amém? Glória ao Senhor Jesus. Deus te abençoe, vá em paz. Se você precisa de oração pastoral, por favor, vem aqui. Se você precisa de oração do Ministério Profético, vem aqui desse lado. Se você não precisa de oração, vá em paz, Deus te abençoe. Tenha um ótimo fim de semana.